Gente, vamos lá. O Inter perdeu para o Vitória e a derrota cria um cenário de pressão muito grande nos bastidores. Eu quero te dizer o seguinte: a pressão em cima do trabalho do Ramon Dias e do Emiliano Dias, ela existe e existe a possibilidade deles serem demitidos pelo Inter se o time perder para o Bahia sábado no Beira-Rio. Sobre isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo aqui. A chance de Emiliano Dias e Ramon Dias serem demitidos, deixarem o comando técnico do Inter nos próximos dias. Eu recebi informação de que essa chance existe e eu vou te explicar baseado em que o Inter pode fazer essa mudança 42 dias depois de anunciar essa comissão técnica. Bom, derrota para o Vitória foi o quarto jogo sem vencer do Inter no campeonato, quarto jogo sem marcar gol, a distância para o Z4 diminuiu, ao longo da rodada pode chegar a 2 pontos, e mais do que isso, a avaliação interna com quem eu falei na manhã dessa quinta-feira em Porto Alegre é de que o time tem feito jogos ruins. As atuações do Inter estão sendo ruins. Então a gente pega os números, a gente pega o desempenho e a situação do time na tabela. E isso leva para um cenário de pressão. O Ramon Dias, até então, ele não tinha encarado esse tipo de pressão. E nos bastidores começam a aparecer críticas. Pô, ele treina tal coisa e no dia do jogo muda para tal coisa. Ele tira o Carboneiro e faz assim, faz assado. Coloca o Vitinho e faz assim, e muda assim. E além das trocas, além das mudanças, também tem uma outra crítica que ganhou força com a entrevista coletiva depois do jogo no Barradão, 1-0 gol do Lucas Halter. O discurso, as manifestações. Eu, inclusive, ouvi a expressão de que o discurso em Salvador foi descolado da realidade, porque lá em Salvador o Emiliano Dias disse: não, a gente não briga contra o rebaixamento. Para brigar contra o rebaixamento tem que estar na zona do rebaixamento. Isso soou um alerta em muita gente no Beira-Rio. O discurso do Emiliano e do Ramon Dias na coletiva não agradou. E se a gente pegar outras entrevistas recentes, é um discurso que vem escalonando, né? Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, disseram que vai jogar quem tem vontade, praticamente dizendo que o Carboneiro não tem vontade. Nessa mesma entrevista, o Emiliano diz: olha, eu falo todo dia com o Eduardo Cudê, que é um nome que divide muitas opiniões entre os colorados e as coloradas. Aí teve uma outra entrevista em que eles rebateram e falaram tal coisa, e numa outra eles estavam mais pistola. Então, as manifestações da comissão técnica também não estão ajudando muito. Tá? E qual é o grande ponto aqui de virada para a possibilidade de demissão? Né? Ramon Dias que tem 9 jogos à frente do Inter. 2 vitórias em 9 jogos. 3 empates e 4 derrotas. O time do Ramon Dias fez 7 gols e levou 8. Tem 33% de aproveitamento. Tá? O trabalho é ruim. Essa é uma das frases que eu também ouvi. Mas então, por que o Inter não tira ele agora? Vamos lá. O Inter tem sábado um jogo contra o Bahia, 6h30 no Beira-Rio. Tá? É uma contagem final dos jogos que o Inter tem em casa na temporada. E tem um detalhe que faz muita diferença nesse cenário aqui. Depois do jogo contra o Bahia, o campeonato para por conta da data FIFA. O Inter joga contra o Bahia e aí para e retoma o campeonato contra o Ceará no Castelão. Aí depois tem o Santos, o Vasco, o São Paulo e o Bragantino. Então, o momento para fazer uma eventual troca é agora, nessa projeção, depois do jogo contra o Bahia. Tá? A leitura é: se perder para o Bahia, vão ser 5 jogos sem vencer, com tempo para contratar um outro treinador, com tempo para chegar a uma comissão técnica e tentar dar uma sacudida para mudar o cenário. Eu ainda ponderei na conversa que eu tive com uma das fontes, dizendo: olha, mas Ramon Dias chegou agora, 1 mês e pouco, e tem um contrato longo. E aí eu ouvi: olha, a derrota em Salvador, ela foi muito dura. Não só pelo placar, não só por ter deixado o time mais perto da zona do rebaixamento, mas pela maneira como foi. O time jogou muito pouco. Então eu estou dividindo com vocês aqui a informação que eu recebi de que a pressão é grande, que o Ramon Dias começou a balançar e que se o Inter perder para o Bahia no final de semana, existe sim a chance do Ramon Dias e do Emiliano Dias serem demitidos. Eu até conversando com alguns amigos
dividindo com alguns repórteres essa informação, me disseram, olha, não sei se daqui a pouco não são eles que vão pedir para sair. Eu não sei. Mas estou dividindo com vocês aqui que o jogo contra o Bahia, sábado no Beira-Rio, ele ganha um outro contorno a partir da repercussão da derrota em Salvador, tá? Deixa o teu like no vídeo se eu estou te trazendo informação nova, se eu estou valorizando o teu tempo, tá? Deixa o teu like aí, ele é muito importante para mim. Vamos lembrar aqui um outro cenário, tá? O Inter, com a derrota em Salvador e com os resultados paralelos, ele sai da rodada num cenário mais difícil. Hoje, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Matemática e Estatística, o Inter está batendo em 17,5% de probabilidade de cair para a Série B. O Santos tem uma chance muito maior, mas o Santos tem um jogo atrasado. É contra o Palmeiras, mas o Santos tem um jogo atrasado. Aliás, a tabela do Santos pode ajudar muito o Inter, né? Porque o Santos enfrenta o Palmeiras, o Flamengo e o Palmeiras de novo. Né? Ainda existem outros times que têm tabelas difíceis. O Ceará tem tabela difícil, o próprio Vitória não tem uma vida fácil, né? Mas as pessoas no Beira-Rio, elas ficaram muito assustadas com a atuação, com o contexto todo da noite do Inter em Salvador. Então, tá aqui a informação, tá? Se tu chegou pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, pode te inscrever, ativar as notificações para receber vídeo aqui e também vir participar da minha live. Faço live segunda, quarta e sexta de manhã, bem cedo, pelo horário de Brasília, com informação, com bastidores e com resenha, tá? Eu vou dizer para vocês no final desse vídeo aqui que eu achei assustadora a atuação do Inter contra o Vitória. O Vitória ia fazer um jogo de mobilização, não tenha dúvida, mas o Inter não teve nada no Barradão, nada. O Ricardo Matias entrou no jogo, o primeiro tempo dele foi muito ruim, o Bruno Tabata não fez uma atuação boa, a defesa do Inter fazendo água a todo momento contra o Vitória venceu por 1-0 e poderia ter feito pelo menos mais um gol. Né? E o Inter tem uma dificuldade gigantesca para criar chances, muita dificuldade para criar chances. E me pareceu que o time do Inter sentiu muito o gol do Vitória e está sentindo o ambiente. Aliás, esse é um outro relato, né? Não é de uma pessoa, é de mais de uma pessoa dos bastidores. O ambiente ele é bem ruim. Óbvio, pela campanha, né? Mas pelo contexto todo. Um trabalho que não vai, um time que não faz gol a 4 jogos. Não é que não vence a 4 jogos, não faz gol a 4 jogos. É a derrota para o Bahia, a derrota para o Fluminense, o empate em casa com o Atlético Mineiro e agora a derrota para o Vitória. Até na conversa que eu tive com uma das fontes me disseram assim, olha, contra o Atlético Mineiro, o time criou chance, mas não fez gol. Aí contra o Vitória não cria. Contra o Fluminense foi terrível. Então é um time que não evolui. E por tudo isso, a pressão existe e o Ramon Dias começa a balançar. Tá? Quem que o Inter pode contratar para o lugar do Ramon Dias? Bom, não faço ideia, sincero, honestamente. E não ouvi nenhum nome. Aliás, se quiser comentar aqui, pode deixar o teu comentário. O que o Inter faz se demitir o Ramon Dias? Aliás, vocês demitiriam o Ramon Dias na reta final do campeonato? Pode ser um ato para salvar, mas dependendo, pode ser um ato de desespero também. Tá? Bom, vim aqui dividir com vocês essa informação e vamos ficar atento às próximas horas aos desdobramentos desse cenário do Inter. Tá? Gente, obrigado pela presença, um grande abraço, até a próxima, tchau.